Graça e paz em nome do Senhor Jesus, excelente noite a você. Acabou o final de semana, mas nós podemos, em nome do Senhor Jesus, ouvir uma mensagem para ter uma semana abençoada na presença de Deus, não é mesmo? Então, nós vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 29/8/2021, mas antes, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse fim de semana, Senhor. Obrigado porque nós fomos à Tua casa logo pela manhã, Senhor, e pudemos exaltar o Teu santo e bendito nome, pudemos cantar, ó Pai, louvores ao Senhor. E assim, ó Deus, tivemos um domingo abençoado na Tua presença. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Pai, quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja visitando também, Senhor, aqueles que estão enfermos. Eu rogo nessa noite, Pai, pela cura daqueles que estão enfermos, ó Pai. Aqueles que estão acamados, ó Deus, aqueles que estão machucados na alma também, Senhor. Que o Senhor venha os curar, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua paz, ó Deus, através dessa oração, seja transferida aos corações, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, também quero rogar, ó Pai, pedir por todos aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Abençoa esses homens e essas mulheres, um tempo tão difícil. Nós te pedimos, ó Pai, abre as portas, em nome do Senhor Jesus. Te peço nessa noite, me usa como instrumento nas Tuas mãos para falar um pouco, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Título da mensagem dessa noite: O homem livre e o aprisionado. O homem livre e o aprisionado. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Essa passagem é bem conhecida nossa, nós já lemos essa passagem várias vezes, nós já pregamos sobre essa passagem, mas Deus mais uma vez vai falar conosco de uma maneira diferente nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos ler a palavra de Deus então? Vamos lá para Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Continuou Jesus, aqui é Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Versículo 18: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava consolá-lo. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantas vezes eu e você lemos essa passagem? E esta é uma das parábolas que propõe o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, texto conhecido nosso, e até, meus irmãos, você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar. Esse texto, ele já foi abordado em um provérbio popular que diz, você vai se lembrar: o bom filho a casa torna. Você já ouviu essa frase? O bom filho a casa torna. E aí eu coloquei aqui, fiz algumas perguntas, mas a primeira pergunta é: mas será este realmente um bom filho? Porque o provérbio popular diz: o bom filho a casa torna, fazendo menção, buscando exatamente essa parábola. Como eu disse, uma parábola conhecida, a parábola do filho pródigo. E aí vem a primeira pergunta: mas será que realmente este é um bom filho? Ou foi um bom filho, esse filho que se foi? E a outra pergunta é: de que forma e em que condições esse filho retorna para a casa do pai? Nós vemos aqui no relato que ele estava sem sandálias, estava sem o anel, suas roupas estavam esgaçadas, porque o pai propõe lhe dar um novo anel, sandálias e roupas novas. Em que condições esse filho que tomou a decisão de um dia ir-se da presença do pai, em que condições esse filho retorna? Fica aí a pergunta para mim e para você. E a outra afirmação, e aqui no caso eu fiz uma afirmação, a bondade, porque o provérbio popular diz que o bom filho a casa torna. Mas na verdade a bondade não está no filho, mas sim no pai que o recebe de volta. Será que você concorda comigo? A bondade não está no filho, a bondade está no pai que pacientemente aguarda o filho retornar. Deus está todos os dias nos aguardando o nosso retorno, porque Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é bondoso, é um pai, como eu sempre disse nas minhas mensagens,
Ele é um pai amoroso, bom, mas não se esqueça, ele também é justo. A outra pergunta que eu fiz aqui: quem de fato é o homem livre e quem de fato é o prisioneiro? O título da mensagem dessa noite: o homem livre e o aprisionado. Porque aqui nessa passagem nós vemos 3 personagens. E eu quero, através da Bíblia, e até trocando um pouco aqui, porque nós vamos ler partes dessa passagem de novo, aonde menciona o filho mais novo, nós vamos trocar pela seguinte expressão: o homem livre. E quando nós chegarmos no irmão desse rapaz que era o mais novo, nós vamos usar a expressão o aprisionado. Mas ao final, eu quero junto com você responder essa pergunta: quem de fato é o homem livre e quem de fato é o prisioneiro? E quem é que liberta? Quem é que liberta? Ambos. Porque se você observar a passagem, ambos estavam cegos. Ambos. Tanto o mais novo, que nós vamos chamar de homem livre, quanto o irmão mais velho, que nós vamos chamar de aprisionado, estavam com suas visões tampadas, obscuras, não enxergavam que ambos, na verdade, ambos estavam na presença do Pai. Ambos estavam e não se deram conta de que sempre estiveram na presença do Pai, e um quis seguir o seu caminho, aquele que nós vamos chamar de livre, e o outro até permaneceu perto do Pai, mas vivia como prisioneiro, vivia como aprisionado. Estava próximo ao Pai, podia estar ali sempre na presença, no conselho do Pai, mas vivia como aprisionado. Será que eu e você não estamos com Cristo bem próximo a nós, mas vivendo como prisioneiros? E há tantas coisas que nos aprisionam, não é verdade? Há tantas coisas hoje, principalmente nos dias de hoje, ditas como verdade, mas não são. E a verdade, meus irmãos, só está em Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é o libertador do homem. Cristo é o libertador da humanidade. E como eu disse já várias vezes, Cristo, ele quer estar próximo do homem, mas o homem tem se recusado e o homem segue como mais velho. Cristo está próximo, mas o homem segue vivendo escravidões. O homem segue sendo escravo de outros homens, escravo de ideias, escravo de ideologias. Mas Cristo propõe liberdade ao homem, porque o que é a liberdade? Essa frase é minha. Liberdade é exatamente não depender de nada, dos vícios que o mundo oferece. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Muitos julgam que ser livre é poder fazer tudo que lhe vem à mente. Logo, essa pessoa está escravizada, porque ela passa a ser dependente dessas coisas que o mundo oferece. E o homem livre não. O homem livre não depende, não precisa. A mulher livre não precisa de nada dessas coisas, senão da dependência do Cristo vivo. A palavra de Deus é libertadora. Não viva como escravo. Não viva como escravo. Cristo já te libertou. Cristo já libertou você. Você pode até estar vivendo próximo a Ele, mas talvez não tenha se dado conta, eu talvez não tenha
me dado conta da liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Talvez você diga em seu coração, mas é fácil, irmão, você dizer estas coisas. Para você é fácil. Para você é muito fácil. Está tudo bem na sua vida. Mas eu diria para você que quando nós entendemos a liberdade que há em Cristo Jesus, mesmo que nós, e eu como você, tenha certeza, eu como você enfrento dificuldades, mas eu já entendi a liberdade que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. E eu sempre busco me lembrar, me orientar de que Cristo está próximo e de que Ele já me libertou. Então não há necessidade de seguir conduzindo a minha vida como um escravo, como um prisioneiro, como o filho mais velho. Como eu disse a vocês, vejo aqui ambos os irmãos, tanto mais novo quanto mais velho, cegos, vivendo em densa escuridão. Vamos, através da Bíblia, tentar nos libertar essa noite, nos libertar das coisas que nos aprisionam, das coisas cotidianas que nos aprisionam, das informações, das inverdades, das declarações que foram feitas sobre a sua própria vida. Não são declarações da parte de Deus. O Deus Altíssimo não disse coisas negativas ao seu respeito, mas a palavra de Deus diz lá em Jeremias que Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito, ao meu respeito. E assim Ele nos libertou. Ele disse na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã, está consumado. O Senhor Jesus Cristo disse a você, está consumado. E quando Ele disse está consumado, está pronto, está proposta a liberdade, ela está conquistada. Ele disse, está feito, está feito. Vamos lá. Ele disse o seguinte, olha, do versículo 11 ao versículo 13, ele disse o seguinte, aqui é o Senhor Jesus Cristo que propôs essa parábola. Continuou o Senhor Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, vamos trocar aqui, o homem livre disse ao pai, Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe, e o pai repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o homem livre, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que nós tiramos daqui? O homem livre, entre aspas, fazendo uso da sua liberdade. Ele gastou tudo, ele acabou com tudo. Mas lembre-se, nós trocamos aqui as expressões. Nós estamos chamando esse homem, o filho mais novo, de um homem livre. Porque nós precisamos responder essa noite uma pergunta. Quem de fato, nessa parábola, é o homem livre? Quem é o prisioneiro e quem é o libertador? Está entendendo a passagem? Está entendendo já a pregação? Está entendendo o que Cristo quer dizer a você nessa noite? E eu espero que essa mensagem seja libertadora para você, seja revigorante na sua vida, te dê ânimo para que você levante a cabeça e comece a andar como livre, comece a andar como liberto por Cristo Jesus, o seu Senhor e meu. Amém? Então o homem livre passa a fazer uso da sua liberdade. Vamos
para o versículo e do versículo 14 até o 19, olha só. O homem livre, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele, o homem livre, passou a ter necessidade. Então o homem livre se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para guardar porcos. Lembre-se de que aqui nós estamos falando de judeus, e guardar porcos ou cuidar de porcos ou se alimentar de porcos para um judeu era uma humilhação, mas o homem livre foi guardar porcos. Ali o homem livre desejava fartar-se ou comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Esse, entre aspas, é o nosso homem livre. Mas nós temos, como eu disse, que responder uma pergunta essa noite: quem de fato é o homem livre e quem de fato é o prisioneiro e quem é o libertador? Deus está falando com você? Eu espero que sim. Continuando aqui, então o homem livre, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse é o homem livre dizendo. Lembre-se que no início ele pediu toda a parte da sua herança e decidiu partir, porque ele era livre. E aí ele disse: levantar-me, porque nós vamos até o versículo 19, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O homem livre reconheceu a sua prisão. Que nós tiramos daqui o reconhecimento de sua prisão. É necessário nós fazermos uma autoavaliação de nós mesmos, meus irmãos. Reconhecermos como esse rapaz aqui que se achava ou que achava que era um homem livre, e no momento em que ele cai em si, ele olha para dentro de si mesmo e para a situação ao seu redor e reconhece que estava aprisionado, acorrentado por ideias dele, ideias de outros. Muitas vezes nós nos deixamos guiar por maus conselhos. Vou repetir, muitas vezes eu e você nos deixamos ser influenciados por maus conselhos. Peça conselhos a Deus, porque esse rapaz que nós chamamos de o homem livre reconheceu que estava aprisionado. Vamos para o versículo 20 e 21 que diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, o pai vindo longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Imagine essa cena. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O que nós tiramos daqui? Quebrando as amarras, sendo quebradas. As amarras que nos aprisionam, as amarras que aprisionavam aquele homem livre, precisavam ser quebradas, porque ele disse: e levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: é o momento em que as amarras que nos aprisionam são quebradas. Pai, ele se arrepende. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. É o momento em que as amarras são quebradas. Deus está falando com você. Como eu disse, a necessidade de olhar para dentro e olhar
para o ambiente, para as condições de contorno que nós vivemos, para o nosso cenário, e nos indignar e romper com as amarras. É isso que Deus espera de mim e de você, porque esse homem achava que era livre, mas ele precisou percorrer todo esse caminho para se dar conta de que era um aprisionado. Estamos começando a responder estas perguntas: quem de fato era o homem livre? E quem de fato era o prisioneiro? E quem era o libertador? Quem é o libertador da nossa vida? Um homem? Nós estamos esperando a nossa liberdade em um homem, em um pregador? Não, a nossa liberdade vem de Cristo. É bem verdade que o pregador pode ser um canal de bênção para nós, para nos indicar o caminho até o libertador, que é Cristo. Nós podemos ser canal de bênção, eu posso ser canal de bênção para você essa noite, você pode ser canal de bênção para alguém essa noite, para que alguém, ou um grupo, ou uma multidão se encontre com o libertador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E eu vou usar aqui uma expressão do nosso amado Billy Graham. Talvez esta seja a noite da sua decisão. Quebre as amarras, meu irmão. Quebre as amarras. Pare de viver como um prisioneiro, porque Cristo está tão próximo a você. Tão próximo a você. Vamos seguir aqui. Do versículo 22 ao 24, ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponha-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, porque uma das perguntas que eu fiz, em que condições esse filho retorna para a casa do pai, e aqui nós observamos, sem roupas, ou com roupas esgaçadas, sem um anel no dedo e sem sandálias nos pés. Sem um anel no dedo significa sem aliança com o pai, já não tinha mais aliança com o pai. Sem sandálias, já não havia mais condições de caminhar. E sem roupas, já não estava mais revestido da proteção de Deus. Olha como Cristo fala conosco nessa noite. Sem as roupas significa dizer sem a proteção de Deus. Sem as sandálias significa dizer sem condições de andar. E sem a aliança, já não havia mais aliança entre o filho e o pai. Mas o pai restabelece todas essas coisas, todas essas virtudes são restabelecidas pelo pai. E assim ele quer fazer comigo e com você essa noite, mostrando quem de fato é o homem livre, quem de fato era o prisioneiro e quem é o libertador. E ele diz ainda no 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se, que nós tiramos daqui, e como eu disse, a bondade, guarde isso, a bondade vem do pai e não do filho, porque é o pai que restabelece a proteção com a roupa. É o pai que restabelece a aliança, colocando um anel no dedo do filho. E é o pai que devolve a capacidade, as condições necessárias e adequadas para que o filho ande, colocando sandálias nos pés. Você quer voltar a caminhar? Peça a Deus sandálias novas.
Você quer de novo a proteção de Deus? Peça a Ele a unção, que é a roupa. Você quer entrar na aliança com Cristo? Faça decisão por Ele, para que essa aliança seja estabelecida. Ou se por algum motivo você deixou um pouco o caminho, faça reconciliação com Cristo essa noite. Vamos seguir? Eu espero que essa mensagem esteja falando ao seu coração. Do versículo 25 ao 30, ele diz o seguinte, ó: ora, agora nós vamos trocar aqui, porque essa passagem vai falar um pouco do irmão mais velho, o filho mais velho daquele homem. Nós vamos trocar pelo aprisionado ou prisioneiro. Ora, o prisioneiro, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. E chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E o criado informou: veio teu irmão, que era o homem livre, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o homem aprisionado se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava consolá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, dito como livre, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O que nós tiramos daqui? A indignação daquele que era e que nós consideramos como prisioneiro. A indignação do irmão mais velho. Aliás, ele nem reconhecia o mais novo como seu irmão. Olha o egoísmo. E eu disse a vocês, o mais velho ele não foi embora, ele estava na presença do pai, vivendo como escravo. Quantos filhos de Deus estão na presença do pai, vivendo dia após o outro, como escravos? É dia, é noite, aliás, de libertação. Que essa mensagem seja libertadora a você. Que Cristo, através do Espírito Santo, esteja falando ao seu coração, porque se você está próximo ao Pai, é impossível que você siga vivendo como escravo. É impossível que você siga vivendo apenas tristezas em seu coração. Cristo te chama para a alegria. Amém? A indignação do irmão mais velho, que nós aqui intitulamos como o prisioneiro. Do 31 ao 32 vem o esclarecimento. Então lhe respondeu o pai. O pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é teu é meu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que nós tiramos daqui o esclarecimento sobre livres e prisioneiros. O mais novo, que nós intitulamos como homem livre, na verdade se tornou escravo do mundo. O filho mais velho, que sempre viveu perto, próximo ao pai, viveu todos aqueles anos como um prisioneiro. Mas na verdade ele era o livre, porque agora nós podemos dar resposta quem de fato era o homem livre. O homem livre era o mais velho, que sempre esteve na presença do pai, mas seguia vivendo como escravo,
como prisioneiro. E quem de fato era o prisioneiro? O mais novo, que nós intitulamos como o homem livre, porque ele passou a ser escravo do mundo, comendo comida de porcos. E quem é o libertador? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu disse, quem de fato são homens livres e quem de fato são prisioneiros? O Pai é Cristo e está sempre perto e pronto. Guarde isso. Cristo está sempre perto e pronto para nos libertar. Vivamos como livres em Cristo. Essa é a mensagem, é o conselho para mim e para você nessa noite. Que nós venhamos a nos libertar de ideias, de ideologias que estão sendo pregadas. Hoje de manhã, na igreja, eu disse que a nossa Constituição está nas minhas mãos aqui, ó. Essa é a nossa Constituição. A palavra de Deus é a nossa Constituição. Não pode ser reescrita. Não pode ter interferência de homem nenhum. Vivamos como livres a partir destas verdades bíblicas. Como livres. Porque o livre é aquele que exatamente não precisa de nada do que o mundo oferece, de nenhum vício que o mundo oferece. Esse é o livre. Eu pego um exemplo bem claro, exemplo esse que já usei outras vezes. Você pega durante uma semana, uma pessoa, que não tem vício nenhum e uma outra que tem algum tipo de vício. Tente fazer com que essa pessoa que tem vício não possa fazer uso do seu vício. E observe aquela outra que não tem vício nenhum, para responder quem verdadeiramente é livre. Será que aquele que não tem vício nenhum? Estou usando aqui o exemplo de vícios. Nós poderíamos usar talvez outras situações. Existem tantas outras situações. A pessoa que se encontra, tem um encontro genuíno com Cristo, verdadeiramente ela é livre, ela é liberta, ela não depende de nada do que o mundo oferece, mas a sua única e exclusiva dependência está no Altíssimo, no Deus vivo da Bíblia, Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a nossa dependência. Amém? Vamos orar? Eu espero que essa mensagem tenha de fato te trazido um pouco de paz no seu coração, que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que ela vá trabalhando ao seu coração ao longo aí dos dias, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor. Se há alguém que deseja fazer decisão por Cristo essa noite, ou se há alguém que deseja reconciliar-se com Cristo, que essa pessoa repita comigo: Pai, me arrependo. Me arrependo, Senhor, dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a você que com paciência nos acompanhou até aqui. Às vezes nossas mensagens são longas, mas eu não consigo ser simplista. Eu consigo ser simples, mas eu não consigo ser simplista. Eu gosto muito de expressar aquilo que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo. Peço a você um apoio. Essa mensagem também vai para o nosso canal no YouTube. Se você puder inscrever-se no canal, divulgar. Eu não recebo nada por isso e nem tenho essa pretensão. A única coisa que eu pretendo
usando essas ferramentas como o Facebook, como o YouTube, é ganhar almas. Quem me conhece sabe disso. A única coisa que eu quero ganhar em troca, e não é para mim, mas para Cristo, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Se você puder compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal e compartilhar também, nós temos um canal no YouTube. Se você mora em Itupeva, eu convido você a fazer uma visita na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Amém? Quero desejar a você uma excelente semana, do meu coração. Desejar uma semana excelente a você e que nós possamos nos encontrar domingo que vem em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus, tchau!